Infraestrutura de TI, toda a preparação para aplicação de GenAI dentro da sua empresa. Eu sou Bruno Alteriung, estou aqui diretamente do Tem Inside Innovation Forum com a Cíntia Barcelos, diretora executiva de tecnologia do Bradesco, que vai bater um papo de um assunto tão importante assim com a gente. Cíntia, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigada por ter me convidado para vir no evento. A gente acabou de fazer um painel e estou adorando estar batendo esse papo aqui com você agora. Perfeito. Cíntia, a gente estava falando justamente dessa dificuldade que é hoje ter uma infraestrutura de TI, porque são todos os processos longos. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, um pouquinho do antes de GenAI. Vou falar, a gente está passando por uma transformação muito grande dentro do Bradesco. E essa transformação ela envolve todas as áreas de negócio e também a própria área de tecnologia. A tecnologia está não só entregando todas as iniciativas de negócio, como a gente está se transformando. E como parte dessa transformação, uma das coisas que a gente está fazendo, além da evolução do nosso modelo de Enterprise Agility, a otimização dos nossos serviços, a gente está fazendo uma aceleração para a cloud muito grande, construindo um alicerce muito sólido de engenharia de plataforma e também a gente está construindo nossa arquitetura do futuro. A nossa arquitetura do futuro, ela é mais simples, ela é mais flexível, ela é mais escalável e, obviamente, ela continua sendo resiliente e segura, que senão a gente não existe como banco. O banco tem que trabalhar sempre com resiliência e segurança. E ela é muito drivada por cloud e inteligência artificial. Agora, eu não consigo ter essa arquitetura em uma infraestrutura complexa, né? E como qualquer empresa que tenha muitas décadas, o nosso início lá atrás não foi simples. A gente tinha um parque muito grande, com múltiplas tecnologias, de múltiplos fornecedores, e eu não consigo automatizar alguma coisa que eu não tenha padronização e nem simplificação. Então, o início da nossa jornada se deu como? A gente precisa simplificar a nossa infraestrutura. Então, a gente escolheu, por cada categoria, 2 ou 3 dos nossos principais vendedores estratégicos, padronizou o ciclo de vida da nossa. A gente quer funcionar como um provedor de cloud. E daí saiu toda a automação e hoje a gente já faz a infraestrutura como código. Toda essa infraestrutura como código, ela é disponibilizada por um portal que os times que estão criando os produtos, as tribos que estão criando os produtos para o negócio, já consomem desse portal. Isso nos deu muito mais flexibilidade. Então, é essa lógica de automação, simplificação que a gente está buscando constantemente para a gente conseguir ter mais flexibilidade. Então, o nosso intuito final é sempre o foco no cliente. Então, a gente quer ter jornadas mais fluidas, mais flexíveis, hiperpersonalizadas, e isso tudo requer esses alicerces de arquitetura e infraestrutura como código. Hoje, para a gente ter uma aplicação até segura de IA generativa dentro das empresas, necessita cultura. Sim. Como que você vê hoje uma empresa podendo aplicar uma boa cultura, seja com processo de treinamento, enfim, queria saber sua visão. A gente, o Bradesco trabalha há muitos anos com inteligência artificial. Então, só no caso, isso aí tem décadas, mas só no caso, a Bia já tem quase 10 anos, né? Que é o Bradesco Inteligência Artificial, que a gente começou lá atrás com a IA clássica e a gente foi para a IA generativa. Nos dois movimentos, a gente começou primeiro com o nosso público interno, que a gente aprendeu sobre a tecnologia, entendemos todos os guardrails e depois a gente fez pilotos e fomos escalando com os clientes. Como é que a gente consolidou isso? A gente tem uma plataforma, que é o Bradesco Inteligência de Dados Generativa, a Bridge. A gente reuniu nesta plataforma todos os guardrails éticos de segurança que nós fomos testando com os primeiros casos de uso e ali a gente consegue um alicerce sólido. A Bridge, ela também, além de ter esses guardrails éticos e de segurança, ela conecta com os principais LLMs e também com os nossos sistemas internos. Então, ao utilizar essa plataforma, a gente já está disseminando todas as melhores práticas de ética e de segurança para os casos de uso que a gente utiliza dentro da empresa. Além de, claro, nós temos todo o nosso time de segurança e de IA, que tem a governança que a gente faz em torno disso, o aculturamento, né, e tudo que a gente trabalha dentro da empresa.
Olhando para outros setores que não sejam o setor financeiro especificamente, que possuem um nível de maturidade ou talvez uma digitalização um pouco mais tardia, existem movimentos onde a gente vê de fato que essas empresas têm dificuldade, às vezes, com governança de custos na nuvem. Eh, Como você vê essa questão, justamente, especificamente falando de governança de custos? Como que uma empresa hoje pode gerir isso de maneira que ela não tenha esse problema? A gente tem um time multidisciplinar que ele gera as informações, mas hoje quem faz a governança dos custos em nuvem são todas as pessoas que utilizam nuvem. Você não vai conseguir fazer isso de uma forma sem disseminar. Então, nós temos esse grupo, que é um grupo que trabalha com todas as informações, e isso tudo vão para as tribos, dizendo quanto que você está gastando, quais são os serviços que você pode utilizar diferente, dando dicas. Antes de nascer um caso, a gente primeiro pilota ele, calcula quanto que ele vai custar e isso é controlado continuamente. Então, isso é uma maturidade que ela vai crescendo. Então, qual é a dica que eu dou? Primeiro, faz um piloto para você entender como é que aquela tecnologia vai funcionar, como é que ela vai escalar e conforme ela for escalando, quais são os custos que estão envolvidos. Entende? Para cada um daqueles serviços tem opções, sei lá, você pode reservar uma máquina, ou utilizar uma outra opção de serviço. Geralmente, quando os provedores de nuvem, quando eles lançam um serviço novo, ele tende a ter às vezes um custo melhor, porque ele quer que você passe a utilizar o novo do que o antigo. Então, isso tem que ser um exercício contínuo em relação aos casos que você já tem no ar e de você estar sempre buscando otimizações de custo. Então, para a gente uma atividade sempre contínua. Perfeito. Aproveitando que já tocou no assunto da nuvem, eu queria saber justamente como você tem olhado esse movimento de multi-cloud, que benefícios que ele traz e quais são os desafios na implementação. Cada provedor de cloud tem prós e contras, seja em relação de custos, em relação a serviços que disponibiliza. Então, qual é o nosso intuito? A gente vê o multi-cloud, não só da perspectiva de custo, inovação e também de resiliência. Então, os nossos serviços mais críticos, a gente sempre vai colocar eles em mais de um provedor, ou em um provedor e ter a opção do on-premises também, enquanto a gente não consegue colocar em dois. Então, esse é o que a gente busca em relação a isso. Agora, antes de você ser multi-cloud, você tem que começar dando um passo sólido, treinar o teu time em um provedor, depois você treina num segundo, depois num terceiro, você passa a, a, a entender como você vai conseguir trabalhar com dois ao mesmo tempo, criar os modelos de ativo-ativo. Então, é uma jornada. Foi assim, nesse modelo que a gente começou e que a gente foi escalando. Perfeito. Você tocou no assunto de segurança, que hoje é uma prioridade para grande parte das empresas do Brasil. A gente sabe que o Brasil hoje ele figura entre um dos países que é o mais alvo dos atacantes. Isso não é de agora. Queria perguntar para você, dentro da multi-cloud, como que a gente pode manter essa segurança? E justamente você tocou ali no assunto do on-premise. Você considera o on-premise hoje mais seguro que a nuvem? Não existe ambiente mais ou menos seguro, pelo contrário. Nuvem pode até ser mais seguro do que o on-premises. Por quê? Porque você vai trabalhar com muito. Na hora que você nasce na nuvem, você já trabalha com muita automação, você tem que entender muito bem o modelo de nuvem também, tá? Porque na hora em que você vai para a nuvem, como é que a gente foi para a nuvem para a gente até conseguir ser tão ou mais seguro do que a gente já era no on-premise? Primeira coisa, a gente criou o nosso conjunto de controles na nuvem. Então, a gente pegou todas as regulamentações, a regulamentação do Bacen, a SOX, NIS, todas as regulamentações, a gente criou o nosso conjunto de controles. Depois, como é que a gente vai implementar esses controles em nuvem? Partes vão ser ferramentas, partes vão ser por processos, partes vão ser por pessoas e controles e automações. E isso tudo a gente leva para todas as clouds e depois a gente mede a postura dela. Então, quando você vai para a nuvem, você precisa entender por quê. Quando você vai para um modelo, se você está utilizando um serviço como IaaS, o que o provedor faz
para você vai só até o virtualizador. Dali para frente é com você. Você que tem que aplicar todos os controles ali. Quando você vai para SaaS, você busca muito mais um risco de terceiros, porque quase que todo o stack de segurança vai estar naquele provedor de SaaS. Mas você tem que buscar as certificações, buscar como você vai controlar aquele provedor de SaaS para que você garanta que tudo aquilo que ele está te falando realmente tem aquela segurança. Então, ao ir para a cloud, você pode ser tão seguro quanto, às vezes até mais. Perfeito. Cíntia, eu queria agradecer muito todo o conteúdo que você compartilhou aqui comigo rapidamente e que foi um prazer ter você aqui com a gente no evento e espero revê-la em novos eventos, podcasts e Com entrevistas da certeza, é T sempre Inside. um prazer estar conversando com vocês da TI Inside. Obrigado.